Oi, gente, boa tarde. Agradeço a PUC aí o convite. Fernanda Delgado, diretora corporativa aqui do IBP. Não vou gastar os meus 15 minutos, né? Bem rápido aqui sobre transição energética e os processos de descarbonização aqui da indústria de óleo e gás. Bom, acho que já foi dito pelos palestrantes anteriores, né? A gente tem aí uma necessidade urgente de reduzir as emissões de gases de efeito estufa, né? Estabilizar a temperatura da Terra aí em 1,5 graus. Então, para combater isso, né, a gente tem uma série de desafios, dentre eles o setor de energia. E nesse contexto, apesar de ter uma das matrizes mais limpas do mundo, né, 85% da matriz elétrica e 45% da matriz de energia primária, o nosso desafio não é exatamente como essa matriz se configura hoje, né? Não é o retrato dessa matriz hoje, mas sim o futuro dessa matriz e como a gente vai trabalhar isso para o futuro. Como você garante a sustentabilidade, como você garante o acesso, como você acomoda o crescimento econômico e o crescimento populacional do Brasil, mantendo a renovabilidade. Então, num contexto aí de, né, pensando que é um orçamento de carbono único, né, como já foi dito, são necessários investimentos maciços, né, em tecnologias de descarbonização e, como foi mostrado anteriormente, boa parte dessas tecnologias não são conhecidas ainda ou não são comercialmente viáveis. Nesse contexto, a indústria de óleo e gás, né, que eu trago essa representatividade aqui, a indústria de gás tem uma alavanca muito poderosa em termos de financiabilidade para o desenvolvimento dessas tecnologias. Né? Segundo dados do IP, são 4 bilhões de dólares aí anualmente em cláusulas de P&D que são destinadas só aqui no Brasil para desenvolvimento de ciência e tecnologia. Uma boa parte disso já é destinada a recursos, esses recursos já são destinados a tecnologias de descarbonização. Então, essas soluções elas têm que levar em consideração, e já levam, no caso aqui do Brasil, o que são as potencialidades do mercado local. Tem que contemplar opções de custo eficiente para a sociedade como um todo e se pensar que não existe uma solução global para todo mundo. Né? Eu gosto muito de falar que não tem uma solução que é one size fits all. Cada país vai ter uma solução ou uma miríade de soluções que vão contemplar aquilo que sabem fazer de melhor, aquilo que é a sua expertise, obviamente, e aquilo que cabe no bolso da sua população. Né? Não são soluções boas, interessantes e calam fundo em países que vão ser interessantes aqui para o Brasil. Quando você fala nessas rotas distribuidoras, né, e entrando de uma forma bem concreta no que a gente precisa fazer, os biocombustíveis têm um papel muito essencial, né? Hoje teve o anúncio aí da refinaria Riograndense já trocando toda a sua matriz de trabalho em direção a só refinar biomassas, né, e ter todo o seu composto de combustíveis já advindos de biomassa para abastecer o mercado local. Então, os biocombustíveis têm um papel muito importante no atingimento dessas metas naturais, lembrando que de 400 milhões de litros que são distribuídos no país hoje, né, diariamente, 400 milhões de combustíveis que são distribuídos no país hoje, 25% disso já são derivados de biomassa, né, seja aí etanol, seja aí biodiesel, né, o que é um achievement, né, um feito enorme. Né? O país do mundo tem uma quantidade de biocombustíveis assim, abastecendo a sua frota de veículos. Eu gosto muito de dizer que o Brasil ocupa um lugar de transição energética, né? Essa transição que está acontecendo, ele ocupa um lugar de transição energética que todos os países gostariam muito de ocupar, que todos os países gastam bilhões de dólares anualmente para poder ocupar, né? Seja na renovação da sua matriz, seja no futuro da sua matriz, seja nos projetos que a gente tem. Então, o Brasil já tem um passo à frente. Cabe a nós como manter a renovabilidade dessa matriz a partir de projetos futuros. Para além dos biocombustíveis, né, tem o petróleo menos emissor de
CO2 do mundo, né? Menos emissores, né? As tecnologias que a gente emprega hoje na produção do óleo do pré-sal e também por termos uma matriz muito descarbonizada, já leva a gente a ter um petróleo com uma quantidade de CO2 por barril muito pequena. Para vocês terem uma ideia, o petróleo líbio hoje emite 37 quilos de CO2 por barril, o Brasil emite 14 quilos de CO2 por barril, em uma escala descendente de emissões cada vez menores por barril. Isso porque é um petróleo com uma qualidade um petróleo muito doce, né, com uma quantidade muito pequena de enxofre, e para além disso, com tecnologias muito desenvolvidas nessa produção. O hidrogênio também apresenta aí uma alternativa de descarbonização, quando a gente fala numa perspectiva futura, né, combinando um incremento de eólicas offshore, por exemplo, que é para onde o Brasil se dirige aí, tem todo um imbricamento do setor de petróleos hoje em direção a investimentos em energia eólica offshore, justamente para essa renovabilidade da matriz futura, né? 60% de um investimento em eólicas offshore significa uma infraestrutura, e uma boa infraestrutura ela já é muito similar à infraestrutura de projetos de offshore do setor de óleo e gás. Então, tem uma sinergia muito forte, afundamento de custos e de tecnologia que pode ser aproveitados ainda hoje. Para além disso, né, a gente está falando de investimentos que somam energéticos ao portfólio, né? Então, existe uma parte das empresas de óleo e gás que hoje somam aos seus portfólios investimentos em hidrogênio, investimentos em biocombustíveis, investimentos em eólicas offshore. Outra parte delas, né, também aí para acionistas, trabalham com alternativas de descarbonização em relação ao offset dessas emissões, sejam dentro do mercado de carbono, sejam na captura e sequestro de carbono, né? A Petrobras hoje é uma das maiores empresas que fazem a captura de carbono, fazem o sequestro de carbono no mundo, ainda que esse carbono seja para recuperação avançada de petróleo, que é extremamente importante para a produção nacional, mas existe uma contribuição muito grande que o mercado, essa cadeia produtiva de captura e sequestro de carbono que estamos desenvolvendo aqui no Brasil, o marco regulatório está sendo desenvolvido, estamos justamente nessa discussão no Parlamento Nacional, para que haja o desenvolvimento da captura e sequestro de carbono como fonte efetiva de negócio e de forma de offset essas emissões. Bom, essas tecnologias advêm da indústria, uma indústria que tem uma alavanca poderosa em termos de financiabilidade de aporte tecnológico, não é buscar outras soluções em direção a um futuro onde se depende ainda, onde precisamos ainda de não existe são tão plástica quanto o petróleo hoje, em termos de produtos, né, de uma miríade de produtos que o petróleo pode prover hoje para as sociedades, como você não tem esse substituto, a permanência do petróleo como matriz, como energético da matriz ainda por muitos anos. Vale lembrar que quando você pensa em energia primária mundial, o consumo mundial ainda é 40% de carvão. Então, num jargão de marinha, né, 40% o nosso inimigo mais próximo, pensando no orçamento mundial, o nosso primeiro inimigo, na verdade, é o carvão e não exatamente o petróleo. Eu fico por aqui, tomara que eu consiga ficar para os debates e, mais uma vez, em nome do Instituto Brasileiro do Petróleo e Gás, eu agradeço o convite, gente. Obrigada.